Romanos capítulo 6, versículo número 4. Nosso pastor iniciou hoje de manhã, nos domingos de outubro. Vamos falar sobre o Espírito Santo, domingos de unção com o Espírito Santo. O texto sagrado diz assim: portanto, fomos sepultados com Ele, Jesus, na morte, por meio do batismo, a fim que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Você pode repetir comigo? Diga: uma vida nova. Na Almeida Revista Corrigida diz: vivamos em novidade de vida. Eu vou contar até 3 e vamos falar bem forte. Em novidade de vida. Vamos lá? 1, 2, 3. Se você puder, olhe para alguém e diga: Deus te chamou para viver em novidade de vida. Espírito Santo, fala conosco esta noite. Move a tua palavra e move os nossos corações para recebermos tudo que o Senhor tem preparado. E assim como a chuva cai do céu e para lá não volta até que possa molhar a terra e dar pão ao que semeia, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia. Nós vamos sair daqui cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem diz amém? O apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que uma vez que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo e nos rendemos diante dele, e não apenas nos rendemos diante dele, como também fazemos uma confissão pública, que é o batismo, de que nós participamos da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você se lembra ou se recorda, no cemitério existem algumas famílias que já têm o sepulcro familiar. Vai enterrar esposa, filho, todo mundo vai no mesmo lugar. E eu quero dizer que o sepulcro de Jesus é um sepulcro familiar. Porque morre ele e todos que aceitarem ele vão para o mesmo lugar. Para quê? Para saírem do mesmo lugar. Jesus entrou no sepulcro para vencer a morte e sair da morte para a vida. Então ele nos diz: venham morrer comigo para viver comigo. Porque quando vocês morrerem comigo, eu aceitei a morte de vocês, para que vocês aceitem a minha vida. Então neste exato momento, o apóstolo Paulo está dizendo que fomos sepultados com Cristo no batismo. Ou seja, aquele momento do batismo é um momento de sepultamento e de nascimento. É um sepulcro, bem como um útero. É um sepulcro porque está morrendo. É um útero porque a bolsa rompe e está nascendo uma nova criatura. Então Paulo está dizendo que a partir desse momento que você confessou publicamente: morri com Cristo e ressuscitei com Cristo, algo aconteceu dentro de você. Desculpa, algo não, alguém entrou dentro de você. Eu acho que vocês não me ouviram ainda. Como o nosso pastor pregou esta manhã, assim como Deus ungiu Jesus, diga assim comigo: Deus ungiu a Jesus. Ele ungiu a Jesus com o quê? Com o Espírito Santo. Quando? No batismo.
quando o Senhor Jesus batizou e o Espírito veio sobre ele. Então, o Espírito Santo veio sobre Jesus. O Pai ungiu o Filho com o Espírito Santo. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o que da igreja? Falem comigo, Jesus é o que da igreja? Se vocês não der aleluia agora, eu vou embora. Então, o Espírito Santo, que também é símbolo de óleo, o Espírito Santo se derramou sobre o cabeça da igreja. Quem é o cabeça? E que eu saiba, o Salmo diz: assim como o óleo que desce na cabeça de Arão, escorre na barba e vai às vestes até os pés. Jesus é o cabeça, a barba é a continuidade. Quem são? Os apóstolos. E depois dos apóstolos, quem são? A igreja. Vocês não estão aqui. O Espírito que estava sobre ele veio sobre os apóstolos em Atos 2. E todos que fazem parte do corpo de Cristo são ungidos pelo Espírito de Deus. Calma, deixa eu construir o raciocínio. Nesse momento, o Espírito de Deus está dentro de mim. Ele é o próprio. Vocês estão aqui? Ele é o próprio. Significa que a partir deste momento eu já morri e ressuscitei. É uma nova vida, porque agora já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. A questão é que eu sempre me perguntei: se Cristo vive em mim, então agora eu tenho que ter a mente de Cristo. Eu tenho que me comportar como Ele, tenho que falar como Ele, tenho que fazer as escolhas que Ele fez. Mas como? Só lendo a palavra é possível, mas é um pouquinho complicado, porque às vezes eu leio e não entendo. Como que eu vou fazer para ter a mesma mente de Cristo? Só tem um que conhece e perscruta a mente de Deus: o Espírito Santo que veio sobre Jesus, agora está em nós, dentro de nós, e Ele veio para fazer com que nós tenhamos a mente de Cristo. Eu acho que vocês não me ouviram. Por isso que Jesus disse: o Espírito vos fará lembrar de todas as minhas palavras. Diante das suas escolhas e decisões, aquiete a sua alma, para que você não tome as decisões que você quer, mas as decisões que o Espírito lhe orientar, porque o Espírito vai lhe orientar a mente de Cristo. Nesse momento é o que a Bíblia chama de viver em novidade de vida. Repita comigo, diga: novidade de vida. O que seria novidade de vida? Nova mentalidade, novo coração, novo sentimento, nova mente. Porque até então eu tomava as atitudes e eu fazia as escolhas conforme o meu raciocínio, as minhas pesquisas, os meus achismos, aquilo que eu tinha armazenado no meu inconsciente. Mas agora já não sou eu quem vivo. Eu vivo pela fé na vida do Filho de Deus, e o Espírito de Deus habita em mim. Então nesse momento eu tenho que viver uma nova vida, um novo comportamento, uma nova mentalidade, se desprender de toda a estrutura antiga, porque nesse momento uma luta vai surgir dentro de mim. O corpo de morte vai dizer: faça desse jeito, faça assim, você sempre fez assim. E você vai dizer: quando eu quero fazer o bem, o mal já pratiquei. Mas tem uma salvação? Tem. Romanos capítulo 8: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O texto ainda continua dizendo: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado de morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer pela carne,
Deus fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na sua carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne. Repita comigo, diga: não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queria que alguém recebesse o que eu estou dizendo. Viver segundo a carne não significa, meu pastor, no sentido apenas de pecaminosidade, porque nem tudo que eu faço no sentido humano da minha carne é pecado. Mas se for fora da direção do Espírito, vai dar erro. Por quê? Porque até eu nascer de novo, eu vivia por informação, mas quando eu nasci de novo, agora eu vivo por revelação. Queria que pelo menos uns 20 entendessem para receber o que eu estou ministrando. O que está acontecendo com o mundo tecnológico de hoje? As pessoas não oram. Por quê? Porque preferem viver por informação. As pessoas não querem buscar a Deus, porque precisa ter paciência e perseverança. Elas preferem viver por informação, mas isso é viver segundo a carne. E eu quero te dizer que viva por informação, e você vai ver como as coisas cairão, porque o homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem. Oh, alguém recebe o que eu estou ministrando? Então aqueles que nasceram de novo, e aqueles que agora buscam a vida de Cristo, não vivem por informação, vivem por revelação. O que significa isso? Que a informação pode estar dizendo: não vai dar, não tem como, não tem recurso, não tem jeito, o diagnóstico acabou, já deu não, vai dar errado, o melhor caminho é desistir. Isso é a informação, mas a revelação é: tudo é possível ao que crê. Em Cristo somos mais do que vencedores. Sabe o que é ser uma igreja cheia do Espírito Santo? Sabe o que é ser um crente cheio do Espírito Santo? É alguém que não se abate pela informação, porque eu já me agarrei na revelação. Alguém recebe o que eu estou dizendo? Tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, e a palavra de Deus sobre a tua vida é: nenhuma informação humana vai abater a sua alma, nenhuma informação carnal vai abater o seu espírito, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O que é viver pela carne é dizer, como disse Pedro: para que morrer? Não precisa morrer. Mas o que é viver pela revelação? Eu vou morrer, porque eu sei que a minha morte dura até sexta, sábado, mas domingo pela manhã é revelação. Ai, 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 ai. Isso vai exigir que você prenda, que você aprisione os seus pensamentos à obediência do Espírito. Acompanhe comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Preciso ser rápido. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. O versículo é o de número 3. Embora vivamos como homens, ou vivamos na carne, não lutamos segundo os padrões humanos. Não me venha dizer que você vive no Espírito, se o que você usa para vencer as suas guerras são os esquemas, as tramóias, as bagunças, o ódio, a raiva, o ressentimento, a vingança, o oculto. Porque embora eu viva na carne, eu me movo no Espírito. Queria que alguém recebesse o que eu estou ministrando. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus
para destruir fortalezas. Não é fortalezas do lado de fora, fortalezas aqui dentro. Porque logo embaixo Paulo vai dizer que é contra toda argumentação e sofisma. Olha aqui para mim. Para te impedir de viver no Espírito, o diabo vai levantar argumentos muito bem sofisticados. É uma mentira bem revestida de verdade, mas é mentira. Como que eu destruo isso? Com as armas poderosas em Deus. Essas armas só é disponível para aqueles que estão vivendo no Espírito e que fizeram o quê? Levaram cativo o seu pensamento à obediência de Cristo. O que é levar cativo? O nosso pastor já explicou isso várias vezes. Me permita usar suas palavras. É prender, colocar debaixo da sua autoridade e conduzir. Vai ter que fazer. Eu acho que você não me ouviu. Então o que falta para nós não é o Espírito nos conduzir, é a coragem de pegar os nossos pensamentos e falar: fica quieto, porque agora nós vamos seguir a ordem dele. Eu queria que alguém recebesse o que eu estou pregando. Eu preciso de alguém corajoso para sair daqui hoje dizendo como disse o salmista: porque te abates, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Eu acho que você não está me ouvindo. Deus está dizendo: a sua preguiça acaba hoje, suas desculpas acabam hoje, suas justificativas acabam hoje. Quando você tiver a coragem de prender os seus pensamentos e falar: vai ter que se encurvar diante da obediência de Jesus Cristo. Eu estou ministrando que homens e mulheres sairão daqui cheios do Espírito Santo. Deixa eu explicar melhor isso, meu pastor. O que é levar cativo a obediência de Cristo? Eu não vou usar nem o Antigo, eu vou usar o Novo Testamento, vou usar o Antigo Testamento. A Bíblia diz que a mulher de Potifar todos os dias chamava José para se deitar com ele. Ele estava distante, ele estava sem ver os pais, ele estava no seu melhor momento, porque toda tentação aparece no seu melhor momento. Eu queria alguém comigo aqui. Nesse exato momento ele poderia agir pela sua condição humana, mas a Bíblia diz que todos os dias ele disse não. E o dia que ele não disse não, ele deixou a capa que ela agarrou, porque é melhor deixar a capa do que ficar sem sonhos, e sonhos que vêm do Espírito de Deus. Eu acho que você não me ouviu. Nesse momento ele foge, porque ele levou o seu corpo cativo à obediência de Cristo. Por causa disso ele foi preso, pela mesma razão ele foi promovido. Eu queria que alguém recebesse o que eu estou ministrando. Deus está mandando dizer a alguém aqui: receba essa palavra. A maior unção que você pode ter na sua vida é o temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? É quando você ama Deus, e ama tanto Deus, que faz com que toda a sua mente, todo o seu corpo e toda a sua força viva de acordo com o propósito dele, mesmo quando estão vendo, mesmo quando não estão vendo, mesmo se tem alguém perto, ou mesmo se não tem ninguém perto, não tem problema. Eu me movo debaixo da direção do Espírito e levo a minha
minha mente cativa à obediência dele, porque agora eu vivo em novidade de vida. Eu estou ministrando para alguém essa manhã. Talvez o que você precise não é de mais sabedoria, porque você já sabe o que tem que fazer. Talvez o que você mais precise não é de inteligência, porque você já sabe o que tem que fazer. Talvez o que você precisa é de coragem para dizer: hoje é o dia, e não passa de hoje que eu vou fazer o que Deus está me orientando. Alguém recebe essa palavra? Toda cadeia de carnalidade vai ser destruída, e todo pensamento altivo será conduzido à obediência de Cristo. Olhe para mim, olhe para mim. Eu estou construindo o raciocínio para aqui. Se nós não decidirmos usar a nossa mente para obedecer à vontade de Deus, é até possível que vivamos coisas lindas, porém não vamos viver o alto nível de plenitude que o Espírito de Deus quer nos derramar. Diga assim comigo: toda barreira na minha mente tem que cair para que eu seja levado à plenitude do Espírito. Calma. Deixa eu resolver isso aqui, senão eu vou cair. Se você cair, ele te levanta. Chorar, ele te consola. Olha aqui para mim. Diga assim comigo: a igreja em Jerusalém recebeu o Espírito Santo. Pronto. Pastor Marcelo, qual foi a ordem que Jesus deu? Vocês serão cheios para irem para Jerusalém, Judeia, Samaria. Em Jerusalém eles já estavam todos cheios do Espírito. Na Judeia eles também atingiram, todos cheios do Espírito. Samaria não. Por que não? Porque os judeus tinham uma barreira religiosa e preconceituosa contra os samaritanos. Eles até viveram o que o Espírito proporcionou, mas só dentro de uma medida pequena e não a plenitude. Por pouco a igreja vira uma seita. Por pouco. Ela ia ser só mais uma seita em Jerusalém. O que Deus teve que fazer? Permitir um rapaz que você deve conhecer, chama Saulo de Tarso, sair matando todo mundo. A igreja tem que fugir. Para onde que ela vai? Para onde que ela vai? Samaria. Vocês não vão falar comigo? Para onde que ela vai? Não é fuga, é cumprir propósito atrasado. Queria alguém comigo aqui? Dá uma olhadinha para alguém. Às vezes você está sofrendo à toa. Diga: às vezes você está sofrendo uma situação porque não teve coragem de levar o seu pensamento à obediência de Cristo. Eu queria que alguém recebesse o que eu estou pregando. Já era para você ter alcançado outro nível, mas enquanto fica com essa gracinha, com ele não, com ela ali eu não vou trabalhar, naquele lugar não é para mim, ali não temos o mesmo jeito, a gente vai dar errado. Toda barreira tem que ser quebrada em nome de Jesus Cristo. Queria que alguém recebesse o que eu estou pregando. Você diz que é cheio do Espírito, mas não consegue suportar viver com pessoas que são diferentes de você. O Espírito Santo quer te usar para transformar situações. Eu estou ministrando que toda barreira de separação vai cair por terra. Eu queria que alguém receba o que eu estou ministrando, porque nós vamos alcançar todos os lugares que o Espírito quer nos levar.
Eu estou dizendo: não haverá ressentimento e não haverá ódio que não seja vencido pelo poder do Espírito Santo. Calma, calma. Eles venceram. Foram para Samaria. Diga sim ou não? Sim. Mas ainda falta, diga comigo, confins da terra. Olha aqui para mim. Eu já vou terminar. Eu começaria pregando agora. Receba. Qual que é o problema? O problema é que Samaria até vai, gentios não. Quem é gentil? Tem algum judeu aqui? Se você não é judeu, bem-vindo, somos gentios. Ou seja, para eles não são descendência de Abraão no sangue. Judeu não entra na casa de gentil. Que eles obedeçam a lei. Eu estou ministrando isso porque o Espírito está dizendo: sabe por que você não atingiu níveis na sua vida profissional, na sua vida familiar? Que você é muito religioso. Você é um preconceituoso que não acredita na transformação do Espírito Santo e quer que tudo aconteça no seu controle e do seu jeito. Você quer controlar os esquemas. Você quer ver quem pode ou quem não pode, quem Deus quer e quem Ele não quer. Não, esse aqui Deus pode salvar, esse Deus não pode salvar. Ele levanta quem quer, salva quem quer, escolhe quem quer. Receba, porque Deus está nos conduzindo a viver cheios da unção do Espírito. E o que é cheio da unção do Espírito? Nosso pastor pregou hoje de manhã, porque o Espírito me ungiu para pregar aos cativos. Meu Deus, é para pregar aos cativos. É gente que está numa situação que talvez nós queríamos evitar, mas Deus está dizendo: eu não chamei vocês para se conformarem com o pecado. Eu chamei vocês para entrarem no ambiente de prisão e arrancar quem estiver lá. Eu estou dizendo: nós nos levantaremos como um exército de bandeira, cheio do Espírito Santo. As portas do inferno não prevalecerão, porque eu acredito. Religião não muda, denominação não muda, mas eu conheço alguém que muda. Eu não te convenço, ninguém te convence, mas o Espírito Santo, Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou dizer ainda mais: tem jeito para tua casa, tem jeito para tua família, tem jeito para o teu lar. É o Espírito de Deus. Meu Deus! Calma. Diga assim comigo. Eu vou viver. Fala forte que eu vou encerrar. Diga: em novidade de vida. Diga: eu vou quebrar as barreiras hoje. Se você é tão cheio do Espírito como você está e nós estamos, pois hoje é o dia que você vai mandar telefone para aquela pessoa que você não queria ver nem de perto. Você vai mandar mensagem de perdão para aquele que você fala: não quero nem ver. O Espírito Santo vai quebrar a barreira hoje. Calma. Eu não tenho tempo para pregar o texto que eu ia começar aqui. Qual é? Atos 10. Por que Atos 10? Olha aqui para mim, pastor Marcelo. Deus quer colocar a igreja no nível que Ele a chamou, num maior nível, confins da terra. Eu não sei você, eu não fui chamado para viver medíocre.
Se fosse para ser um pregador medíocre, eu tinha aceitado ficar em lugares onde eu estava. Tive que romper barreiras, tive que arrancar preconceitos, tive que acreditar que Deus sabia o que estava fazendo. A unção do Espírito não nos torna medíocres. Medíocre é quem quer tentar enfrentar Golias do mesmo jeito que os outros enfrentam, cheio do Espírito Santo. Vai do jeito do Espírito, ainda que só tenha uma pedra na funda, não tem problema, eu vou em nome do Senhor. Meu Deus! Calma, calma. A Bíblia diz: Deus vai criar uma situação para que o Espírito Santo coloque a igreja onde ela deveria estar. Deus vai criar situações para te colocar no nível que Ele está desejando. Calma, 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 olhe para mim. Eu não vou ler nenhum texto, eu vou fechar a Bíblia. Cornélio era um centurião romano. Ele era um gentil, ele era o quê? Fala comigo, ele era o quê? Mas ele orava, temia Deus. Um anjo de Deus desceu e falou para ele: Deus ouviu suas orações, cara. Vai até Jope, que tem alguém lá que pode conectar você ao nível que o Espírito quer te levar. Calma, que enquanto isso, Pedro, diga comigo, Pedro, ele estava na casa. Eu vou descer, meu pastor. Ele estava na casa de Simão o curtidor. Estude só um pouquinho e você vai perceber que nenhum judeu queria entrar na casa de nenhum curtidor. Por quê? Porque era animal morto. Mas Deus o conduziu àquela situação. Existem portas que você não queria entrar, porque primeiro que elas não chegam bem, não condiz com quem eu sou. E por que que Ele me levou ali? Porque para te encher no nível que Ele quer, Ele vai quebrar barreiras dentro de você. Ficou na casa de Simão o curtidor. A Bíblia diz que ele ficou com fome. Ele ficou com o quê? Deus vai usar. Se o diabo quer usar a tua necessidade para te fazer te mover na carne, Deus vai usar a tua necessidade para você se mover no Espírito. Queria que eles entendessem isso agora. Recebe o que eu vou. Se você não der agora eu vou embora. Pedro decidiu orar. Quando Pedro orou, Deus lhe deu uma visão. Enquanto isso, tinha gente da casa de Cornélio procurando Pedro. Quando batem na porta, Pedro está aí. O Espírito falou com Pedro. Vocês não me entenderam? Olha aqui para mim que eu vou explicar. Vocês não me entenderam. Cornélio orou, sim ou não? Quem falou com Cornélio? Quem falou com Cornélio? Falem comigo, quem falou com Cornélio? Pedro orou, quem falou com Pedro? Por quê? Primeiro, o Espírito de Deus, o mundo não conhece, não pode recebê-lo, a não ser que Deus assim o permita. Cornélio até gosta de Deus, mas não é nascido de novo, não pode receber o Espírito, mas pode receber um anjo. Vocês não me ouviu? Você não me ouviu? Não pense que só porque você recebe visitas de Deus ou manifestações do céu significa que você já nasceu de novo. Meu Deus, receber visita de anjo é bom, mas Deus está querendo fazer você ouvir o Espírito. Eu acho que você não me ouviu. Deus está dizendo: se você se contenta apenas com o culto, que pena. Se você se contenta só com alguns louvores, que pena. Eu quero fazer algo tão poderoso que você vai levantar, vai me ouvir. Você vai dormir, vai me ouvir. Vai andar na rua, vai me ouvir. Eu quero alguém comigo aqui. Eu estou pregando que Deus não quer mandar anjo para te visitar apenas. O próprio Espírito Santo, Ele quer falar contigo e quer te conduzir. Eu estou pregando para alguém que vai sair de níveis aqui, sair do nível da experiência para entrar no nível da habitação. Eu não apenas
você é a própria habitação dele. Alguém recebe isso? Vai. Eu encerro agora. Eu sinto que Deus está quebrando barreiras aqui. Levante as mãos se você quiser e puder. Espírito de Deus, enche agora este coração. Meu Deus, enche agora este irmão e esta irmã. Enche agora, em nome de Jesus, de uma ousadia e de uma coragem de obedecer a tua voz. Levante as mãos e receba, pastor Marcelo. Pedro não sabia para que era, Pedro nem sabia onde estava indo, mas Pedro obedeceu o Espírito e disse: é lá que ele me quer, é lá que eu vou. A Bíblia diz: levante a mão para receber, que enquanto Pedro pregava na casa de Cornélio, o Espírito de Deus desceu e tomou aquela casa. O mesmo Espírito que estava na casa de Cornélio, ele está descendo na pura fé esta noite, em nome de Jesus. Aonde tiver alguém que quer ser cheio, receba o Espírito agora. Fica de pé, fica de pé. Pergunte para alguém: quem está te conduzindo? Me ajude a pregar. Bate na mão de uns dois, diga: quem está te conduzindo? São as palavras dos homens? São as palavras das pessoas? Ou é o Espírito Santo de Deus? Diga: quem está lhe conduzindo? As questões pessoal mal resolvidas? Ou o Espírito de Deus? Diga para alguém: quem está lhe conduzindo? São as informações da terra? Ou é a revelação do céu? Eu vou encerrar agora, mas receba essa palavra. Você está tão perto de viver a plenitude do Espírito. Se tivesse a coragem de quebrar barreiras no seu interior, de parar de ficar tentando escolher ou administrar onde Deus pode ou não agir, e fala: Espírito Santo, eu quero ser conduzido por ti agora. Eu vejo que Deus quer usar pessoas aqui nas próprias famílias, mas enquanto houver esse mal-estar entre pai e filho, entre esposo e esposa, você não vai atingir o próximo nível do Espírito. Eu estou ministrando na sua empresa, nos seus negócios. Eu estou ministrando com as pessoas que estão ao seu redor. O Espírito está explodindo barreiras hoje. Você acredita nisso? A palavra poder do grego é dunamis, que vem a nossa palavra dinamite. Dunamis é explosão. O Espírito está se manifestando com unção para explodir as barreiras de separação. Eu estou ministrando que pela direção do Espírito, você está atingindo hoje o próximo nível que estava atrasado em sua vida. Eu estou ministrando pela autoridade do Espírito Santo que tudo que estava retido, alguém recebe? Que tudo que estava guardado, alguém recebe? Que tudo que estava atrasado, alguém recebe? Deus vai agora abrir as portas dos céus
e dizer: recebe, recebe a capacidade, a unção e ousadia para este novo tempo. Eu quero ministrar as palavras do profeta Joel. Os anos que foram perdidos pelo gafanhoto, eu, o Senhor, restituirei, e nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão por fé. Levante as mãos aos céus e receba agora a unção do Espírito.